Salve galera, tudo bem com vocês? Sou o Marcos Souza e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um simulador que eu criei para nossa plataforma de simulações do Polimatia, né? E esse simulador aqui é basicamente uma comparação entre dois ciclos termodinâmicos muito famosos, o ciclo de Otto e o ciclo de Carnot. Vocês estão vendo aí, vou soltar a animação, né? Mas para a gente começar a conversa, basicamente enquanto roda a animaçãozinha aí, o que é um ciclo termodinâmico? Um ciclo termodinâmico basicamente é uma série de processos onde a gente vai submeter uma amostra a uma sucessão de estados com um objetivo. A gente quer retirar calor desse sistema e convertê-lo em trabalho, convertê-lo em energia cinética, por exemplo, em movimento, que é o que, por exemplo, acontece no motor de um carro, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui o ciclo Otto, né? Então a gente vai ter 4 fases que são definidas por 3 variáveis muito conhecidas, que é pressão, volume e temperatura. Você pode ver aqui na tabelinha cada uma delas, né? Então, durante todo o nosso ciclo termodinâmico, é ideal que vocês tenham em mente aquela minha equação famosíssima, né? PV é igual a nRT, tá ok? A nossa equação geral dos gases ideais. Então, no nosso primeiro estado, a gente tem aqui a fase de admissão. Que é isso? No nosso ciclo de Otto, o que a gente vai ter que fazer primeiro é injetar o combustível no nosso sistema, no nosso cilindro. Então, ele injetou, no caso, combustível aqui, que é a gasolina, injetou. Na próxima fase vai haver a compressão, uma compressão adiabática, ou seja, uma compressão sem trocar calor com o meio externo. É interessante que aqui no nosso sistema a gente pode controlar um nível de compressão, entendeu? Então a gente pode aumentar a compressão ou diminuir. É claro que isso vai mudar, por exemplo, os valores como volume, temperatura, etc. E vai alterar também a nossa eficiência, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas a gente consegue, ao alterar isso, o que a gente faz é definir o quão você vai comprimir esse gás. Se eu colocar aqui no 12, é a compressão máxima. Então ele vai espremer muito meu gás dentro do cilindro. Teoricamente, a gente pode brincar aqui com esse valor tanto que a gente quiser, mas na prática, a gente tem certas limitações. Então, se o cilindro não tiver estrutura suficiente para suportar a força que o gás vai fazer por estar muito comprimido lá, ele pode acabar sendo danificado, né? Então, na prática, a gente regula isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Mas aqui, meu amigo, você pode botar no 12 porque a gente tá brincando aqui, basicamente, né? Então, você vai ter a compressão e depois você vai ter a ignição. Aqui no nosso cilindro tem uma vela de ignição em que ele vai soltar uma fagulha, né? Uma faísca e vai fazer com que o nosso combustível tenha a combustão, né? E é muito rápido essa ignição. Ignição já passou para o estado de expansão adiabática. Depois da combustão, o meu combustível vai realizar trabalho sobre o meu sistema. Então é nessa parte em que a gente vai transformar o calor do meu sistema em trabalho efetivamente, né? Então você tem aí a expansão e depois a gente tem o estágio 4, que é o estágio do escape. E basicamente a gente está tirando o calor do meu sistema. A gente está expulsando o calor do meu sistema. Tá, mas para que isso? Isso não é desvantajoso? Não, a gente faz isso basicamente para fazer com que o nosso sistema consiga voltar para as configurações iniciais, e isso vai nos permitir realizar todo esse processo mais vezes, repetidamente. Então tá aí, é por isso, né, que a gente segue esse ciclo termodinâmico. No simulador a gente pode inclusive aumentar a velocidade, né, brincar com isso. E é interessante aqui o seguinte, porque no nosso ciclo de Otto você consegue ver que aqui é formado por duas adiabáticas. Lembrem-se que curvas adiabáticas são equacionadas dessa forma: PV elevado a gama é sempre uma constante. E esse gama aqui é definido basicamente pela amostra que você está injetando. Então é basicamente definido pelo combustível que você está colocando lá dentro. Pense nesse gama como a forma que a temperatura reage ao gás ser comprimido ou expandido. Quanto maior for esse cara, quanto maior for o valor numérico desse cara, melhor é para a minha eficiência, tá? Porque ele consegue responder de maneira mais eficaz. Então, por exemplo, a gasolina ele tem 1.30 desse gama aí que vocês estão vendo. Já o diesel é 1.35. E veja que eu mudei aqui e a eficiência já aumentou. Se aumentar um pouco mais, por exemplo, o ar, ele tem 1.40. É esquisito, né, você imaginar o ar como combustível, porque ele não consegue ter essa capacidade de combustão, né, pelo menos fácil, né, como é, por exemplo, gasolina e diesel. Mas o ar, ele tem um gama bem maior do que a gasolina e o diesel. Isso é interessante teoricamente, né? E o maior, um gás ideal, ele tem 1.67. E veja que todos eles resultam em uma eficiência diferente, tanto para o ciclo de Otto como para o ciclo de Carnot. Legal, né? Mas, quais são as diferenças, né? Porque no nosso ciclo de Carnot, a gente também tem curvas adiabáticas. Só que aqui também a gente tem curvas isotérmicas.
A curva isotérmica, ela é representada dessa forma aqui. Eu vou botar de verde aqui, ó. PV é igual a constante. Então, é esse conjunto aqui, tanto de curvas isotérmicas quanto de curvas adiabáticas. Duas curvas adiabáticas e duas curvas isotérmicas fazem com que o ciclo de Carnot seja o ciclo termodinâmico ideal. É a partir dele em que você consegue ter a eficiência máxima. Não há nenhum ciclo termodinâmico que consiga tirar a eficiência maior do que o ciclo de Carnot. E anotem isso, porque nem o ciclo de Carnot consegue ter uma eficiência de 100%. Ele é o teto, tá certo? Quando você pega para comparar temperatura quente e temperatura fria e coloca qualquer outro ciclos termodinâmicos para operar entre essas temperaturas, o ciclo de Carnot é imbatível. Ele é a que pode ter a eficiência maior, tá certo? E talvez você esteja se perguntando, né? Por que não usar o ciclo de Carnot em motores reais, já que ele tem uma eficiência tão alta? E bom, a verdade é que o ciclo de Carnot ele é um processo muito idealizado, então ele não considera perdas por atrito, entre outras coisas. E talvez um dos principais motivos seja porque essas curvas isotérmicas aqui, por exemplo, elas acontecem de maneira muito lenta. Então ela não é vantajosa para máquinas que querem ter uma potência muito alta. Então se você tiver uma potência muito baixinha, que é um processo muito lento, né, o carro ele teria que se movimentar extremamente devagar. E não é isso que a gente quer quando a gente compra um automóvel, né? Então esse é um dos principais motivos para a gente não implementar ou tentar implementar um ciclo de Carnot em máquinas reais. Tá, e como é que a gente calcula a eficiência, por exemplo, no nosso ciclo de Carnot? No nosso ciclo de Carnot, a eficiência é calculada dessa forma aqui, 1 menos TF sobre TQ. TF é a temperatura da fonte fria, TQ é a temperatura da fonte quente. Ah, e no ciclo Otto, como é que a gente calcula? É 1 menos 1 sobre R. R é essa taxa de compressão aqui, ok? Elevado a gama menos 1. Quem é gama, lembre-se, é definido pelo combustível, é a minha substância, tá ok? Ah, é interessante, né? Porque se eu aumentar, por exemplo, aqui a minha taxa de compressão, eu também mudo minha eficiência do ciclo de Carnot. Por quê? Sendo que na fórmula aqui, né, na minha equação, não tem nada disso. É porque nesse simulador eu fiz para ter uma equiparação, uma comparação justa. Porque quando você vai lá no ciclo de Otto e muda, por exemplo, a taxa de compressão, você muda também os valores efetivos de temperatura, fonte quente, e temperatura da fonte fria, né? Porque se você comprime mais o gás ele fica mais quente na hora da combustão. Então, para ter uma comparação justa, o que a gente pega daqui é a temperatura e joga lá no ciclo de Carnot. Por isso que ao aumentar a taxa de compressão aqui, a gente também altera comparativamente aqui no ciclo de Carnot. Mas lembrem-se que efetivamente, se eu analisar o ciclo de Carnot isolado, aumentar a taxa de compressão não faz diferença. A única coisa que faz diferença mesmo no ciclo de Carnot é a temperatura da fonte quente e da fonte fria. Só isso. E no ciclo de Otto, a única coisa que faz diferença para a minha eficiência é a minha taxa de compressão e o meu gama, que é dado pelo meu combustível, tá certo? Vamos fazer uma questãozinha aqui para ver se vocês entenderam? Se liga nessa questão aqui da FGV. O segundo princípio da termodinâmica impõe uma limitação fundamental aos processos de conversão de energia térmica em trabalho. Esse princípio pode ser enunciado da seguinte forma, se liga. É impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos e tenha como único efeito retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Ou seja, é impossível, era o que eu tinha falado, uma máquina termodinâmica tem uma eficiência de 100%. Ela não consegue transformar todo o calor em trabalho. Então, por exemplo, vamos analisar aqui as alternativas, né? Tem que marcar a correta. Teoricamente, as máquinas térmicas podem atingir um rendimento de 100%. Acabei de falar. A eficiência de qualquer máquina térmica real depende exclusivamente da quantidade de calor fornecida, independente da temperatura da fonte térmica. Não, é claro que depende das temperaturas das fontes térmicas, né? Quente e fria. C. O calor pode ser completamente convertido em trabalho. Não, não pode, de jeito nenhum. Letra D. Uma máquina térmica só pode realizar trabalho convertendo parte do calor recebido, havendo sempre uma fração rejeitada a uma fonte fria. Tá correto? Tá correto, meu amigo. Bora responder, tá aí, ó. Resposta certa, letra D. Se liga na letra E. Somente com uma fonte fria mantida a 0 graus Celsius seria possível a máquina térmica converter integralmente calor em trabalho? Não, não é possível a máquina térmica fazer isso. Tá certo? E tudo isso a gente consegue tirar daqui do nosso simulador, da nossa plataforma, o Polimatia. Se quiser ajudar o projeto, se quiser ver simulações também, tem várias outras simulações lá,
É só você acessar o link na bio, vou deixar disponível aí para vocês. E para vocês, professores curiosos que querem ajudar ainda mais o projeto e terem acesso a recursos exclusivos da plataforma, tá aqui a nossa assinatura mensal Premium, onde você vai ter acesso, por exemplo, ao nosso painel do professor, em que você pode criar turmas, convidar seus alunos, ver as estatísticas dele, onde eles estão errando mais os nossos quizzes, né, de simulação, ver os rankings, ver as questões, ver onde é que eles estão errando mais para ter uma aula mais direcionada, ver os simuladores, questões que são mais desafiadores para eles. Vai ter acesso, por exemplo, a relatórios de turma e também a nossos roteiros de simulação exclusivos, onde aqui vão estar presentes todo o conteúdo de introdução teórico para você preparar suas aulas. Vai ter também uma sessão dedicada ensinando cada funcionalidade que tem os nossos simuladores, né? Além de, no final, ainda tem uma seção só com atividades propostas, fora os quizzes que estão presentes em cada simulador. Então é uma plataforma bem completinha para você, professor, que quer melhorar suas aulas e o engajamento dos alunos e, além disso, ter mais praticidade, tá certo? Agradeço demais a atenção. Valeu, galera. Qualquer coisa, tamo aí. O link tá na bio, viu? Falou!